Paz do Senhor Jesus, irmãos. Miro aqui do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. Eu trago um tema hoje um pouquinho polêmico para vocês, que vamos falar um pouquinho a respeito de dinheiro. Amém? Quero fazer uma oração primeiro com vocês, para que Deus esteja à frente nessa nossa semana. Senhor, meu Deus e meu Pai, te coloco, Senhor, a nossa semana, o nosso dia, em Tuas mãos, Deus. Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Que o Senhor esteja nos livrando de todo o mal, Pai. Não nos deixe cair na tentação, Senhor. Que o Senhor possa estar providenciando o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tudo aquilo que a gente tem feito que te desagrada, seja nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Tira todo o caminho mal que houver em nós, Senhor. Que só permaneça a Tua vontade, Senhor. É isso que eu te peço desde já, eu te agradeço em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém. O tema que Deus colocou no meu coração para falar com vocês hoje é a respeito de prosperidade. E esse é um tema um pouco polêmico, principalmente no nosso meio, né? No meio cristão, porque muitos por aí colocam uma capa de religiosidade, né? E agem como fariseus, dizendo que o cristão ele tem que ser pobre, ele tem que ser miserável, porque Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, ele era pobre, ele era humilde, ele só andava com uma roupa e um calçado, e ele não tinha bens materiais, ele nem casa ele não tinha. Então, irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Jesus ele falou muitas coisas a respeito de riqueza e falou muitas coisas a respeito de prosperidade. Não só ele, mas antes dele, muitos e muitos profetas e muitos homens e mulheres de Deus, que nós temos histórias na Bíblia, eles contam histórias de pessoas que foram muito prósperas, foram muito ricos. A gente tem o exemplo de Abraão, né, que foi muito abençoado por Deus. Através da vida dele, muitas pessoas foram abençoadas. Nós temos o exemplo de José, que depois de todo o processo que ele passou, através da vida dele, o Senhor ele pôde salvar muitas vidas, né? Naquele tempo de fome, usou a vida dele para abençoar muitas pessoas, inclusive para abençoar a sua própria família e o seu pai. E então é assim, o inimigo ele quer colocar na nossa mente, na nossa cabeça, de que nós temos que ser pobres, nós temos que ser miseráveis, que o dinheiro ele é uma coisa ruim. E a gente tem que colocar aqui um ponto, uma separação, que o dinheiro ele tem uma forma dele te prejudicar e tem uma forma de ele te abençoar. Se o dinheiro ele tem sido o senhor da tua vida, né, se o dinheiro ele tem mandado na tua vida, se você acorda e vai dormir pensando no dinheiro, se ele comanda todas as tuas ações, se ele comanda todos os teus atos, se o dinheiro faz você se afastar de Deus, então o dinheiro ele é senhor da tua vida, então você está servindo a Mamon e não está servindo ao Senhor. Agora, se o dinheiro na tua vida ele serve para abençoar você, abençoar a tua casa e ainda mais transborda para abençoar outras pessoas, né, para abençoar a obra de Deus, o reino de Deus, então, irmão, o dinheiro ele está sendo bom para você, ele tá te servindo, você não está servindo ele. Então é uma questão muito polêmica, mas tem até uma passagem da Bíblia que diz que muitos se embasam nisso, né, de que o jovem rico chegou para o Senhor e perguntou o que mais que ele precisava fazer para entrar no reino de Deus, para ter a sua salvação, para ter a vida eterna. E Jesus falou para ele que ele tinha que dar todos os bens dele e seguir Jesus. E ele não quis fazer isso prontamente, ele se sentiu frustrado, ele se sentiu ofendido e decidiu não seguir Jesus por conta disso. Então, mas por que Jesus fez aquilo naquele momento? Porque Jesus sabia o que estava no coração dele, sabia que para ele
os bens materiais eram muito importantes, se não o mais importante, e que ele de maneira nenhuma ele ia largar tudo aquilo que ele tinha para poder servir a Deus. Então, se você hoje você é rico, você tem bens materiais, você tem uma vida que você acha que é uma vida próspera, mas você, se hoje Jesus chegasse para você e falasse para você dar tudo que você tem e ficasse só com a presença dele, você faria isso? Então, se a resposta for sim, é porque você está no caminho certo. E ele não vai te pedir isso. Se você tiver isso realmente no teu coração bem alinhado, né? Se o dinheiro ele não for o teu senhor, você não vai se preocupar. O dia que Jesus pedir isso para você, ele nunca vai te pedir isso, certo? Ele só vai te pedir isso e te tirar algo o dia que o dinheiro ele for maior, ele se tornar maior do que o senhorio de Jesus na tua vida. Então, eu quero que vocês entendam que ter dinheiro não é uma coisa ruim, né? Lutar pelo dinheiro e lutar pela prosperidade, porque Deus ele quer que nós sejamos prósperos em todas as áreas, não só na área financeira, na área sentimental, em todas as áreas da nossa vida, que a gente possa não só ter para nós, mas também ter para dar, ter para abençoar outras pessoas. Então, todas as vezes que você pedir alguma coisa para Deus, em que isso for ser usado como uma ferramenta para, através da sua vida, abençoar a vida de outras pessoas, Deus com certeza ele vai te conceder. Agora, a partir do momento que você só pede as coisas para você, que você é egoísta, que você só está preocupado com você, que você não olha para os lados para ver a necessidade do teu próximo, do teu irmão, né? Quando eu digo irmão, eu estou falando do teu próximo, estou falando daquela pessoa que está na rua, que você passa por ela está passando necessidade, ela está passando fome, ela está passando frio e você não está nem aí para ela. Como a parábola que Jesus contou do bom samaritano, né? Muitos passaram por aquele caminho, mas somente o samaritano que parou para verdadeiramente se preocupou com aquela pessoa que estava ali caída, ferida, né? E viu que realmente não se importou com realmente quem era aquela pessoa ou o que tinha acontecido. Ele só se preocupou em ter misericórdia, em ter compaixão e ajudar. E passaram antes por ali religiosos, né? Passaram religiosos por ali. Pessoas como a gente vê hoje, que pregam muitas vezes o evangelho, que falam de Deus, mas na hora de ter misericórdia, na hora de ter compaixão do seu irmão, fala, ah não, eu não posso ajudar, eu não vou ajudar, né? Outros que ajudem. Então a gente vê muito disso. E a principal característica que a gente vê em Jesus, né, quando a gente lê o Evangelho, é a compaixão dele. Ele tinha compaixão das pessoas. E é assim, hoje ele continua tendo, ele é o mesmo. Ele continua tendo compaixão de mim e de você. Então ele não quer que a gente seja miserável, ele não quer que a gente seja pobre, mas ele também não quer que a gente perca a nossa salvação. E se o dinheiro fizer com que a gente perca a nossa salvação, com certeza ele não vai querer que a gente tenha um carro, uma casa, um melhor, maior, uma mansão, um jato, um helicóptero, não. Mas se todas essas coisas forem fazer com que a gente permaneça na presença dele e que essas coisas sejam ferramentas para a gente ajudar, para a gente abençoar a vida de outras pessoas, com certeza ele vai te conceder tudo isso e muito mais, porque o nosso Senhor ele é o dono do ouro e o dono da prata, saibam disso, tá? Muitos cristãos eles são tão mesquinhos, eles são tão pobres de espírito que até mesmo questionar o dízimo, né, que é um mandamento do Senhor, eles questionam, sabe? 10% do que você ganha, sendo que foi o Senhor que te deu, né, sendo que você é só um mordomo dele, sendo que você é só aquele que cuida das coisas do Senhor aqui nessa terra, tudo que você tem foi ele que te deu. 10% não é nada para você estar devolvendo ao Senhor e você tá investindo na obra dele. E quando eu falo do dízimo, toca no escorpião do bolso de muita gente que se diz cristão, mas que na verdade não é.
né, porque não tem o conhecimento da palavra, não busca saber o que a palavra diz a respeito disso. Então o dízimo ele continua sendo o que era antes, ele continua sendo um mandamento, ele é descrito tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e é um mandamento, não é um pedido, é uma ordem de Deus para nós, né? E, mas, irmão, o que, que eu faço com o meu dízimo porque eu não estou indo na igreja e eu não dou o dízimo na igreja? O que, que eu faço com o meu dízimo? Eu vou dar 10% aonde? Peça para Deus te mostrar, porque sempre vai ter alguma coisa do reino de Deus para você fazer. Sempre vai ter uma pessoa para você ajudar, sempre vai ter uma instituição de caridade para você contribuir, vai ter um irmão do teu lado precisando de uma cesta básica, vai ter um outro precisando de uma medicação, é só você estar com os teus olhos abertos e pedir para o Espírito Santo te mostrar. E você pega os 10% e você ajude essa pessoa, ajude essas pessoas. E aí você vai estar fazendo a obra de Deus, você não precisa estar entregando o teu dinheiro numa igreja, sendo que você não acredita que aquele dinheiro vai estar sendo convertido para a obra. Se você não acredita, então não dê lá. Então faça você mesmo a obra, né, que a igreja deveria fazer, você faça. Porque nós somos a igreja, nós somos os escolhidos de Deus para fazer essa obra, para cuidar dos necessitados, dos pobres, das viúvas, enfim. Certo? Então é um assunto que ainda requer muita conversa nossa, ainda talvez eu aborde em outros podcasts a respeito, traga aqui mais algumas referências bíblicas para vocês terem o conhecimento, mas saibam de uma coisa, Deus ele quer te abençoar, ele quer abençoar sua casa, ele quer abençoar sua família, desde que isso não faça você se tornar um servo do dinheiro e não uma pessoa que serve a Deus, que seja filho de Deus e que haja como filho de Deus. Porque ser filho de Deus é ter misericórdia do teu irmão, é olhar e é fazer caridade e é também fazer as obras, entendeu? Não são pelas obras que nós vamos ser salvos, não são pelas obras, é pela graça, né, de Deus, é pela graça do sacrifício de Jesus, mas se nós somos cristãos de verdade, a gente não pode ver alguém passando necessidade e passar batido como se nada tivesse acontecendo. O Espírito Santo ele toca, né, no nosso interior e ele nos mostra que se fosse Jesus passando por ali, ele com certeza estenderia a mão e faria alguma coisa. Então a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Tá bom, irmãos? Então, tomem muito cuidado quando o assunto é dinheiro. Não deixe que o dinheiro tome conta da tua vida, tome conta do teu coração e se torne o Senhor de todas as coisas, se torne todos os teus pensamentos, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, não se torne escravo do dinheiro, né? Você tem que ser o Senhor do seu dinheiro, você tem que, o dinheiro tem que saber que você que ele que te serve, você que usa ele para ser abençoado e também para abençoar outras vidas. E a partir do momento que você tiver claro isso e que você não se corromper mais com o dinheiro, você pode ter certeza que tudo aquilo que você pedir para Deus, ele vai te dar, porque ele vai saber que você vai usar aquilo ali como ferramenta para estar trabalhando pela obra, estar trabalhando pelo reino de Deus, para estar ajudando outras pessoas a prosperar assim como você prosperou. Amém? Então eu espero que esse podcast tenha te ajudado a tirar algumas dúvidas a respeito dessa polêmica, a respeito desse blá 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 que tem por aí, de que cristão, de que crente tem que ser pobre, tem que ser miserável, porque Jesus foi assim, e não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Deus quer que a gente viva bem, de que a gente tenha todas as coisas ainda para abundar, para sobrar ainda, para poder não só dar para nós, mas também para sobrar para outras pessoas, amém? Deus possa abençoar esse seu dia, possa abençoar a sua semana, que o pão nosso de cada dia que o Senhor te dê, né, que você não passe nenhum tipo de necessidade, você não passe fome, você não passe frio,
e também que você tenha compaixão dos teus irmãos, olhe para os lados também e consiga ter a sensibilidade de perceber aqueles que estão passando necessidade e ajudar essas pessoas, porque ajudando essas pessoas você vai estar fazendo diretamente para o Senhor, para o Senhor. E tudo que é para o Senhor a gente tem que fazer com excelência, a gente tem que fazer com a bondade do fundo do nosso coração. Que a palavra diz que Deus ama aquele que dá com alegria, aquele não é aquele que faz com pesar, aquele que faz por obrigação, mas aquele que faz na certeza de que está agradando a Deus em primeiro lugar e não se importa com aquilo que os homens estão falando e que estão pensando. Amém? Então a gente se encontra aqui no mesmo bate-local amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Que Deus possa guardar a sua vida, iluminar os seus passos. E lembre-se sempre de fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. Amém? Graça e paz, irmãos. Até amanhã.